convidado deste Veja Entrevista é o publicitário, ou ex-publicitário, Fernando Barreto, um dos fundadores da Web Citizen, que criou o Vote na Web. É um site que, como veremos aqui, procura aproximar o cidadão das decisões tomadas no Congresso e das figuras que compõem o Congresso. Fernando, eu já posso te chamar de ex-publicitário. Você está dedicado agora ao Web Citizen. Sim, completamente. O que é a Web Citizen e como é que nasceu essa ideia? Bom, a Web Citizen nasceu há 11 meses, exatamente 11 meses, nasceu em janeiro de 2009. Foi eu e meu sócio que a gente fundou a empresa com o intuito de promover, de usar as ferramentas, usar a tecnologia para desenvolvimento de ferramentas para que promova o engajamento cívico. Para a gente possa, de alguma forma, contribuir, que o cidadão possa ter uma voz ativa e possa ter uma ferramenta onde ele se sinta mais útil, vamos dizer assim. Mais útil na comunidade, mais útil onde ele possa ser escutado, né? Que nada mais é do que a Web 2.0, que é essa via de mão dupla, mas como a gente pode usar toda essa tecnologia para desenvolver ferramentas de forma bem simples, mas que isso possa dar resultado efetivo na vida das pessoas, né? E, Fernando, o primeiro projeto foi o Vote na Web. O primeiro projeto da Web Citizen foi o Vote na Web. Que a gente surgiu há um mês. Nós lançamos ele no dia 14 de novembro, num evento aqui em São Paulo, e foi o primeiro projeto que a gente conseguiu materializar, que está na rua, vamos dizer assim. Explica pra gente como é e como funciona o site. O Vote na Web nasceu de uma pergunta muito simples que a gente se fez. Assim, numa mesa de discussão, a gente conversa, os projetos normalmente nascem muito assim, de uma reunião. Vem um questionamento para a gente muito simples, que é, você vota de 4 em 4 anos para o legislativo, né? E ali você transfere para um deputado, um senador, o direito que ele vote para você nos próximos 4 anos, porque você não pode ir lá todo dia votar. Mal fica sabendo o que é que se passa. É aí que é o ponto, né? O que ele está fazendo com você, com o seu voto? Você passa toda essa responsabilidade para ele, ele faz dela o que quiser e daí 4 anos ele te volta te prometendo outras coisas. E você não tem consciência do que ele fez com aquele direito que você transferiu para ele. O deputado ou o senador? O deputado ou o senador. Então o site acompanha o trabalho deles e informa tudo que eles fazem, é isso? Exatamente. Então a nossa intenção é pegar toda aquela complexidade que é uma lei e transformar aquilo de uma forma bem simples de ser entendido, né, em um parágrafo, e que você entenda realmente o que aquela lei vai refletir na sua vida, né? Então, a partir daí, você pode votar sim ou não. Você concorda ou não concorda? São projetos que estão em andamento ou são ideias? Não, são projetos que existem. Projetos que estão em andamento, que já entraram na pauta do Congresso. Agora, Fernando, é muito difícil entender a linguagem dos congressistas. Como é que vocês fazem? Isso é uma tarefa realmente que nos surpreendeu um pouco, porque às vezes ela é complexa mesmo. É complexa de entender, porque eles dizem tanta coisa e às vezes só no final que está dizendo o que realmente o que aquela lei pretende mudar, né? Então, é um trabalho que está sendo assim, um pouco árduo fazer. Vocês traduzem? Mas a gente traduz o que aquilo está querendo dizer, mas no site também a gente deixa na íntegra. Porque na realidade, tudo está público. A dificuldade não é a gente ter a informação está lá. O problema é que ela é complexa, de ser entendido com facilidade. Onde vocês buscam, Fernando? Onde? Quer dizer, esse material existe onde? Existe no site do Congresso, ele é público. Você entra, ele é uma informação pública. Precisa ser organizada. Ela não é organizada de forma simples hoje. O papel do Vote na Web, um dos papéis que a gente quer fazer, quer promover, é que a informação seja mais transparente e mais simples. Então você entra lá e sabe, por exemplo, uma lei que entrou em votação, uma lei que algum deputado colocou em votação, em um parágrafo você vai entender o que ela está querendo mudar ou não. Se você quiser aprofundar, ele tem, se você está lá, a íntegra da lei está lá, com um link para de onde a gente tirou a lei, que normalmente é o site do Congresso, e ali o que é mais importante é que ali você gera discussão. Então, o cidadão que antes não tinha informação, ele entra e pode pôr uma dúvida. O outro cidadão questiona aquela dúvida. Faz o comentário. Faz o comentário, opina, explica, vota, aí você pode votar. O que mais me encanta no projeto é que você pode ir lá e dar a sua opinião. Então tá, você transferiu para um deputado a responsabilidade dele votar por você durante 4 anos. Porém, você pode ir todo dia e votar durante todo o dia nos projetos. E no final de um tempo você pode ir lá e comparar. Tem um infográfico onde você monta o mapa do Brasil, onde quem votou sim ou não, dividido por estado, e o mapa do lado, onde como os deputados votaram sim ou não. Então você faz um comparativo muito simples, num clique, qual que é o desejo do cidadão e como é que os deputados estão votando.
Perfeito. Então você faz um comparativo, como você pode inclusive comparar os seus votos com o seu perfil, né, de como você votou, com o perfil do candidato que você votou, para saber se o discurso dele está coerente com as ações. Se você estivesse votando, se ele votaria como você. Se você está representado. Se você está representado de uma forma mais coesa, vamos dizer assim. Esta é a primeira parte da entrevista com o Fernando Barreto, um dos fundadores da Web Citizen, que criou o site Vote na Web.